Quero saudar a todos mais uma vez com a paz e a graça do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 6/6/2022, estamos no sexto dia, Zilma, de junho. Como o tempo está voando, né, gente? Como o tempo está passando. E louvado seja Deus, porque estamos aqui começando mais uma madrugada com Deus, mais uma jornada da madrugada com Deus, segundo ano deste grupo, para a honra e glória de Deus, não é? Para quem não sabe, o grupo foi criado apenas para termos um encontro de 40 madrugadas. Surgiu de uma necessidade minha, né? E eu pensei em fazer um grupo para orarmos durante 40 madrugadas. Só que já se passaram 2 anos e aqui estamos nós juntos para a honra e glória do nosso Deus. Como eu disse agora há pouco, esse grupo tem uma finalidade. Foi criado para buscarmos a promessa da chuva serôdia, intercedermos pelos nossos irmãos, clamarmos por suas bênçãos e promessas e por um milagre na vida de cada um de nós. E a Bíblia fala, querido, se aquele que pede, recebe. Então a chuva serôdia será dada para todos aqueles que estiverem buscando, irmãos. Não cesse de buscar enquanto você não estiver cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da chuva. O Senhor vai derramar a bênção do Espírito Santo sobre todos aqueles que estiverem buscando. E essa é a última geração, queridos. Jesus não demora a voltar. E precisamos do Espírito Santo, queridos, para terminar a pregação do Evangelho, para que ele volte logo e venha nos buscar. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero convidar aqui para fazer uma oração nesse momento a nossa irmã Fernanda. Bom dia, Fernanda. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmã Mari. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Tudo bem com você, amiga? Tudo bem, meu querido. Graças a Deus. É uma alegria ter você conosco mais uma vez. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Quero convidar você a fazer uma oração. Nos apresente a Deus nesse momento, amiga. Peça a bênção do nosso Pai sobre nossas vidas nesse momento. Amém. Oremos, então. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, porque o Senhor nos desperta, Pai, para participar da madrugada com Deus, para ter esse encontro maravilhoso contigo, Senhor, nas madrugadas. Amém. Obrigada pelo prazer, Pai, de estar fortalecendo a nossa comunhão contigo. Obrigada, meu Deus, pelo convite, obrigada pela paz, pela alegria que o Senhor nos dá, pelo sustento. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado a crescer em graça, Senhor. Muito obrigada. Abençoe cada um de nós, Pai. Abençoe cada irmão, irmãs que estamos aqui, firme e forte, Senhor, afirmando cada dia o nosso compromisso contigo e derrama sobre nós a chuva seródia e nos batiza, Pai, com o teu Santo Espírito de Deus, para que possamos ser a tua imagem, a tua semelhança. Abençoe esse momento especial em que iremos entrar em comunhão contigo e ouça as nossas orações, os nossos clamores, chegue até o teu santo trono de graça com gemidos inexprimíveis, levado pelo teu Santo Espírito. Abençoe esse momento, abençoe cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado, Fernanda. Deus continue contigo, abençoando você e a sua família, viu? Muito bem. Amém, meu irmão, amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento, vamos cantar. Bom dia, meu pastorzão, pastor Robson. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, meu amigo. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família. Sempre bom tê-lo aqui conosco, pastor. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos cantar esse hino lindo que nunca mais cantamos aqui. E vamos cantar ele agora. Quero
Estamos de volta, queridos, mais uma vez. Eu tive a alegria de estar aqui com meu querido irmão Ademir, lá no Espírito Santo, a irmã Rita, Iraci, lá do Senhor do Bonfim, e Marilza, em Barra do Pujuca. Hoje foi uma miscigenação assim, de pessoas de vários lugares do Brasil. Que bom estar aqui com vocês, Marilza, a irmã Iraci, irmã Ademir. Orem por uma garota chamada Evelyn, irmãos. A irmã Iraci fez um pedido. A Evelyn tem problema sério, uma criança de poucos anos de idade e sofrendo com vários tumores no corpo. Ore por essa criança, irmãos. O nome dela é Evelyn. Ela tem de 9 a 10 anos, bem novinha e já cheio de problemas. São tumores, não são malignos, não é? Mas tem ceifado a alegria dessa criança. Muita dor, ore por essa criança, ok? Quero saudar aqui meu querido irmão Igor Barros. Muito bom dia, Igor. Seja muito bem-vindo. Uma alegria estar aqui com você também, meu querido irmão. Bom, pastor Robson, muito bom dia mais uma vez, meu irmão em Cristo. Só para deixar aqui claro, queridos, nós não combinamos nada em relação a temas, tá? E o pastor Robson, quando aqui está, ele tem trazido para nós esclarecimento de assuntos muito edificantes para a nossa vida espiritual. E hoje, pastor Robson, nós vamos falar de um assunto que o Senhor, tenho certeza, que trará resposta e vai nos ajudar dentro do conhecimento que o Senhor tem, que o Espírito Santo tem te dado, naquilo que, como pastor, com certeza o Senhor já deve ter enfrentado situações como essa, pastor Robson. É sobre a pessoa do Espírito Santo. Algumas pessoas têm criado situações por não aceitar, dizendo que o Espírito Santo não é Deus. Nós temos alguns textos aqui, pastor, que eu queria compartilhar com o Senhor, os demais irmãos. Aqueles que quiserem participar, é só levantar sua mão, queridos, virtual, e a gente vai abrir o microfone para que você rapidamente também dê a sua participação. Pastor Robson, o Espírito Santo, ele é Deus? É uma pessoa? Porque existem alguns textos, não é? Por exemplo, eu quero ler aqui, pastor, com o senhor, Gênesis capítulo 1,
verso 2, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Nós temos ali Números, tirarei do Espírito que está sobre vós, e outros textos, quando diz assim, o Espírito de Deus, afinal de contas, ele é uma pessoa, ele é Deus. Há aqueles, pastor Robson, que têm levantado questionamentos dentro da nossa igreja, que não aceita o Espírito Santo, porque não há um trono, tem um trono do Pai, tem um trono do Filho, mas não tem um trono do Espírito Santo. Afinal de contas, ele é uma pessoa, ele é o Espírito de Deus. Quem é o Espírito Santo, pastor? Tem poucas informações sobre a Bíblia, mas eu acredito que o senhor vai nos ajudar nesse sentido. Bom dia, Mário, bom dia a todos. Nós já estudamos aqui, né, nos nossos encontros, nós tivemos aí pelo menos uns 3 ou 4 períodos, né, de estudo de livros sobre o Espírito Santo. Nós estudamos algum material já muito bom sobre o Espírito Santo. Eu creio que a maioria daqueles que têm participado conosco ao longo desse período não tem nenhuma dúvida concernente a esse assunto. É claro que nós estamos falando da divindade, mas o problema das pessoas é que as pessoas querem colocar a divindade dentro do molde limitado da humanidade, né? E nós não podemos fazer isso. Eu me lembro de uma ilustração muito interessante de um pastor que andava à beira da praia. Eu acho que até já citei isso aqui um dia. E ele disse que viu um garotinho cavando um buraco na areia, ia no mar, pegava com um baldezinho a água do mar e botava no buraco. E o pastor perguntou a ele assim: "Ô filho, você está querendo fazer o que com isso?" Ele disse: "Eu vou botar a água do mar nesse buraco." Né? E ele disse, parou, imaginou e disse: é exatamente o que às vezes a gente quer fazer, né? Pegar a água do mar e colocar num buraquinho. É aquele colocar Deus na nossa caixinha, que é muito pequena para caber um Deus tão grande, né? Mas, veja, certamente o Espírito Santo, das pessoas da divindade, é a que temos menos informações assim mais detalhadas nas Escrituras, né? A irmã White diz que é um mistério essa pessoa do Espírito Santo, porque não há revelação. Mas nós temos evidências textuais, Mário, que nos trazem algumas informações importantes sobre o Espírito Santo, não é? Primeiro, sobre a sua personalidade. Não é? O que é uma pessoa? Então, a pessoa tem algumas características, né? Uma pessoa. Nós somos pessoas, então nós temos algumas características. Nós falamos, nós pensamos, nós temos capacidade de escolher, nós sentimos. Essas são características de um ser pessoal, né? Ter vontade, fazer escolhas, se comunicar, sentir, né? Falar. Então, são características de uma pessoa. E essas características, elas aparecem na figura do Espírito Santo, nas Escrituras, né? Agora, é claro, nós temos algumas expressões que falam sobre o Espírito Santo e alguns comparativos que são feitos com ele que levam algumas pessoas a conjecturar que não pode ser uma pessoa. Mas veja, nós estamos falando não é de uma pessoa comum, não estamos falando de uma pessoa humana, estamos falando de uma pessoa que é divina, estamos falando de um ser que nós não temos noção assim do que seja, não só do Espírito Santo, não, até Deus, que há a revelação maior sobre o Pai, e Jesus Cristo, que há a revelação maior sobre Jesus. Mesmo assim, tem aspectos da pessoa de Jesus e da pessoa do Pai que a gente não compreende, entendeu? Porque foge, escapa a nossa compreensão, nós não temos capacidade para abranger. Às vezes eu fico pensando sobre Deus, mas eu fico imaginando como é que pode um ser tão grandioso que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O que é estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Está aqui em nosso planeta e, ao mesmo tempo, temos 200 milhões de galáxias espalhadas aí nesse universo e ele está lá em todo lugar ao mesmo tempo. Como é que se controla? Deus está no controle de tudo, alguém colocou aqui. Como é que se controla tudo? Né? Nós somos quase 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Como é que Deus tem capacidade para conhecer individualmente, personalizadamente, cada um de nós? Como é que ele atende, ao mesmo tempo, tantas requisições das suas criaturas? Então,
Não dá para a gente botar Deus na nossa caixinha. Nossa caixinha é muito pequena. E o Espírito Santo, então, se reveste desses mistérios, porque a Bíblia não revela assim, de maneira mais detalhada a pessoa do Espírito Santo. Mas nós temos algumas características aqui apontadas nas Escrituras. Primeiro, nós vemos aqui que ele participa. Você citou a Gênesis, né? Quando diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Né? Mas nós temos algumas coisas sobre o Espírito Santo. Né? Primeiro, a pessoa, a personalidade do Espírito Santo. Por que nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque a Bíblia diz que ele se entristece. Né? O apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Tessalonicenses, primeiro aos Tessalonicenses, ele diz que nós não devemos entristecer. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. Né? Aqui diz para não apagar o espírito, mas eu queria aquela passagem de que não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados. Né? Então, veja, quem é que se entristece? Somente uma pessoa. Né? Aqui na minha tradução diz não apagueis o espírito, mas não era esse texto que eu estava pretendendo. Né? Era o texto onde diz não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. Né? Então, veja. Efésios 1:13, pastor. Obrigado. Efésios 1:13. Então, veja. Aqui o texto diz que pode ser entristecido. Né? Então, Efésios 1:13. Obrigado, Mário. É isso mesmo. E também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade. A palavra da verdade e a vossa salvação, tendo muito que fosse selado pelo Espírito Santo. Mas não é esse texto, não. É onde ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Né? Mas o fato é que a Bíblia diz que o Espírito Santo entristece. Né? Então, entristecer é característica de uma pessoa. Né? Uma força, uma influência. Né? Ela não se entristece. Quem se entristece são as pessoas. Né? É interessante que lá em Gênesis também, quando fala do dilúvio, Mário, diz que o Espírito Santo não contenderia para sempre com o homem. Né? Então, o Espírito Santo contende. O apóstolo Paulo também diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Né? Então, o Espírito Santo geme, né? Intercede. Então, todas Efésios essas são 4:30, características. viu, pastor Robson? Oi? Efésios 4:30. 4:30, né? Não entristeçais o Espírito Santo, né? Vamos ler o texto aí para confirmar. Efésios 4, verso 30. Obrigado, Mário. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, aqui diz que o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. É porque existem algumas expressões, Mário, que às vezes parece que não está se falando de uma pessoa. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito. Né? Enchei-vos do Espírito. Então, como é que você pode... O Espírito Santo que foi derramado, né? Deus derramou sobre nós o Espírito Santo. Então, não se derrama uma pessoa. Por isso que as pessoas têm essa ideia, entendeu, Mário? Não se derrama uma pessoa, não se enche de uma pessoa. Mas aqui nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Aqui não está falando dele apenas, né? Mas daquilo que ele pode fazer. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito, está dizendo que devemos ser totalmente controlados pelo Espírito. Quando a Bíblia diz que Deus derrama sobre nós o seu Espírito, que ele nos concede a pessoa do Espírito Santo para nos guiar. Né? No livro de Atos, nós temos assim, de maneira mais clara o Espírito Santo trabalhando, quando você tem ali o Espírito Santo conduzindo a igreja. Se você, na verdade, alguns estudiosos chegam a dizer que o livro de Atos poderia ser chamado de Atos
do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você estuda o livro de Atos, você percebe aqui no livro de Atos que o Espírito Santo está conduzindo a igreja, né? É o Espírito Santo quem conduz a igreja aqui no livro de Atos. E é sempre o Espírito Santo que está atuando. E aqui diz o apóstolo Paulo, naquela demanda, não é? Com respeito a impor os costumes e as tradições judaicas, né? Ele diz que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor, né, aos gentios esse fardo de querer que eles se tornassem judeus, né? Então, é importante a gente lembrar que o Espírito Santo... Eu queria também, Mário, você lembra daquele texto onde Paulo diz assim, que eles estavam querendo ir para um lugar e ele diz assim, fomos impedidos pelo Espírito Santo. Aqui no momento, são muitos textos, eu acabo não lembrando assim de exatamente o texto, né? Mas aqui diz, existe aqui no livro de Atos, quando Paulo e Barnabé, se não me falha a memória, né? Eles decidem ir para o lugar e eles dizem assim, nós fomos impedidos pelo Espírito Santo, né? De ir para tal lugar. Então, nós vemos assim que o Espírito Santo ele exerce a sua vontade, a soberana, né? Aqui, achei o texto. É Atos 16, verso 6. Isso. Estou aqui Atos pertinho 16, dele. versos 6 e 7, e diz assim, olha, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Tá vendo? Então, eles foram impedidos, o Espírito Santo não permitiu. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo ele aparece com características de uma pessoa, né? Por isso que nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa. Agora, com respeito à divindade, essa é outro questionamento, né? Então, primeiro, nós percebemos aqui essas características do Espírito Santo como pessoa. Inclusive, Mário, na fórmula batismal, né? A fórmula batismal de Mateus, capítulo 28, né? Capítulo 28 de Mateus. Alguns até dizem que isso aqui não estava lá no texto original. Eles questionam muito, porque esse texto é muito importante para falar não só da personalidade, mas também da divindade. Aí vamos falar sobre Ananias e Safira, sim, Márcio, daqui a pouco. Mas eu queria colocar aqui a grande comissão, porque no verso 19 do capítulo 28 de Mateus, nós temos essa citação, que é a fórmula batismal, a maneira como nós batizamos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Diz assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui está falando de 3 pessoas distintas. E nós entendemos muito bem e aceitamos que o Pai é uma pessoa, que o Filho é outra pessoa, em essência igual ao Pai, mas uma pessoa separada do Pai, não é diferente do Pai, é outra pessoa, é o Filho, certo? E aí o Espírito Santo é colocado na mesma condição. Então, nesse texto, nós vemos a fórmula batismal em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Porque quando essa conjunção aparece aí, né, ela indica que são 3 pessoas diferentes. Se o Espírito de Deus não fosse um ser pessoal, ele fosse alguma coisa que saísse de Deus, né? Se ele fosse uma parte de Deus que saísse, como alguns querem dizer que é a força ativa de Deus, a energia de Deus, não estaria aqui na fórmula batismal para que se batizasse em nome do Espírito, né? Porque é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Então, você não batiza em nome de uma força, em nome de uma energia, né? Você batiza em nome de uma pessoa, você faz alguma coisa em nome de uma pessoa, tá certo? E na fórmula batismal, aqui aparece claramente
o Pai, o Filho e o Espírito como pessoas distintas, embora saibamos que são o mesmo Deus, mas uma pessoa distinta. Muitos não aceitam essa doutrina da Trindade, né? De Deus ser um só, e deixamos bem claro, nós não cremos em três deuses, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós acreditamos que Deus é um só, não é? Deus é um só. Entretanto, Deus se manifesta de forma clara na Bíblia como três pessoas, pessoas que estão unidas entre si em propósito, em essência, que têm os mesmos atributos, mas que são distintos, têm personalidades diferentes um do outro, embora vivam em harmonia plena, ok? E nós vemos isso até na criação, né? Quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele usa o plural ali, né? Então, na Bíblia, nós temos o que chamamos de unidade singular e unidade plural, né? Você tem termos, quando fala de Deus, que são usados, que são plural, por exemplo, a palavra Deus é plural, né? Mas não se refere a muitos deuses, mas um só Deus, mas é porque esse Deus se manifesta em três pessoas, essas três pessoas que formam a divindade, né? Então, fica claro aqui que o Espírito Santo também é uma pessoa, porque ele é colocado em igualdade com o Pai e o Filho. Bom, com respeito à divindade, Márcio já colocou aí, não é? O exemplo de Ananias e Safira é muito claro e a gente conhece bem a história lá em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira venderam aquela propriedade e trouxeram o dinheiro para entregá-lo aos apóstolos, né? Só que eles retiveram uma parte do valor e foram repreendidos pelo apóstolo Pedro exatamente por estarem fazendo isso. No capítulo 5, né, no verso 3, o apóstolo Pedro disse para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Verso 4, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, são textos correlatos. Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? E agora você não mentiu para homens, você mentiu a Deus. Então, nós temos aqui claramente Pedro usando, não é, concomitantemente aí a palavra Espírito Santo e Deus como sendo a mesma coisa. Então, aqui deixa muito claro que o Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo é Deus, ok? Então, eu também acho, Márcio, para mim é muito claro esse texto, né? Quando diz que o Espírito Santo é Deus. Ademais, nós temos uma outra coisa. Quando Jesus esteve aqui, ele disse que todo pecado de blasfêmia seria perdoado aos homens, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Pastor Então, Robson, veja, esse diga texto mais. que o senhor acabou de falar, pastor, esse ainda é mais claro do que o de Ananias. Não há dúvida no texto de Ananias. Mas esse, quando Jesus, pastor, fala que não mentiste, que o pecado... Gente, esse texto é muito claro. Se fosse uma coisa, se não fosse uma pessoa, se não fosse Deus, que necessidade Cristo teria que dizer isso, pastor? De forma nenhuma. Esse é mais claro ainda, de que realmente Pois o é, Espírito Santo é uma divindade, é uma pessoa, não tem como ser uma força, não tem como ser alguma coisa. Ele é, de fato, uma pessoa. Esse texto é muito claro. e é interessante, Mário, que quando Jesus fala do Espírito Santo, ele usa pronomes pessoais, né? Não é? Quando ele diz aqui em João 16, né? João 16, verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convence, não é? O Espírito Santo convence e interceder junto às pessoas. É, ele vos guiará a
toda a verdade, né? Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, o Espírito Santo falará, mas dirá tudo o que tiver ouvido, o Espírito Santo ouve, não é? E anunciará as coisas que onde vir, ele anuncia. Olha, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo anuncia, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo convence, né? Então, como é que uma força faz essas coisas? Não, quem faz isso é uma pessoa. A irmã Sara Ney quer contribuir aí, Mário. Pois não, irmã Sara, muito bom dia. Seja bem-vinda, irmã Sara. Pode abrir seu áudio, isso. Bom dia. Olha, sem a obra do Espírito Santo, a morte de Jesus do Calvário seria incompleta, porque ele foi para o céu e agora o Espírito Santo está aqui nos ajudando a receber esse Espírito Santo para pregar o Evangelho. O que vocês acham disso? É pleno, é completo, irmã. E é uma promessa, não é? É uma promessa. Essa situação, irmão, quando é interessante, pastor Robson, esse texto de Mateus, no João, capítulo 16, eles usam esse argumento e eu acho muito fraco, muito fraquinho, quando ele diz, no versículo 8 de João 16, quando ele vier, eles usam, pastor, olha só que comentário mais infantil, mais sem sentido. Ele está com letra minúscula. Então, eles acreditam que se fosse uma pessoa, se fosse Deus, estaria com a letra maiúscula, a palavra ele. Eu falei, irmãos, isso não faz sentido nenhum, irmãos. Como uma força, como algo pode convencer alguém de alguma coisa? Só porque não está com letra maiúscula, pastor, isso é tanta sem coisa falar boa. Que a gente está traduzindo do hebraico, né? Ou do grego, e aí no grego você não tem esse problema ali. Não tem esse problema. Então, o Espírito Santo ele está conduzindo a igreja, completando essa obra que começou. Deus, o Pai, deu o Filho, Jesus morreu por nós, e agora ele está nos ajudando aqui, nos fortalecendo, nos batizando para levar outras pessoas. Essa é a razão por que Muito bem. estamos aqui, irmão, porque somos os cristãos, porque ele, a pessoa do Espírito Santo, ele nos converteu, ele nos alcançou. Se fosse algo, se fosse alguma coisa, ele não teria essa capacidade de nos convencer. Existe outro texto aqui, Mário, que é interessante quando você estuda a língua, né? Que é o texto de João 14, não é? Dos versos 16. Não é? Nesse texto, Jesus está se despedindo dos discípulos, ele diz que iria ao Pai, não é? Vocês lembram do texto de João 14, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando eu for, vos preparar lugar. Então, Jesus está falando que ele vai partir. E no verso 16 ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Bom, essa palavra outro, no grego, existem duas palavras para outro, né? Eu não tenho assim a certeza, que eu nem dei uma olhada no dicionário aqui no grego, mas, se não me falha a memória, as duas palavras para outro são halos e heteros. Essas duas palavras, embora todas as duas signifiquem outro, elas têm um significado diferente. Quando você usa heteros, significa outro, mas diferente, outro com outra essência, um outro diferente, tá certo? Agora, quando você usa halos, é um outro da mesma essência, um outro igual. E nessa palavra aqui, de João 14, 16, é usada a palavra halos, que significa um outro que tem a mesma essência desse primeiro. Quem é o primeiro consolador? O primeiro consolador é Jesus. Eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. Eu pergunto, quem poderia substituir uma pessoa divina, se não outra pessoa divina? Verdade. Boa pergunta. Então, quem poderia substituir uma pessoa divina, se não uma pessoa divina? Então, e outra coisa, quando ele fala esse outro aqui, esse outro é da mesma essência, vai ser um outro igual ao primeiro, certo? É o outro igual ao primeiro. Eu costumo dar um exemplo bem simplório, mas é assim, se o Mário viesse para minha casa, chegando em casa, e viesse com ele um outro homem, né,
acompanhando Mário, eu diria assim, não, ali vem Mário e um outro homem, né? E um outro. Se eu disser assim, vem Mário e outro, você entenderia o que desse outro? Quem era esse outro? Você ia pensar que esse outro ia ser um cachorro, um cavalo, um jumento, né? Um animal, ou um guarda-roupa, uma geladeira, uma porta. Se eu dissesse, vem Mário e outro, né? O que é que você ia entender desse outro? Quem seria esse outro que estava vindo com Mário? Óbvio, se você diz, vem ali Mário e outro, você entende que é outro quê? Outro homem, né? Um outro ser humano, uma pessoa. Você não vai entender que esse outro vai ser um objeto ou vai ser um animal. Vai ser alguém semelhante a Mário. É que você não sabe o nome e você diz, não, ali vem outro. Vem um Mário e um outro. Né? Então, quando Jesus fala assim, darei outro consolador, significa que esse outro consolador é da mesma essência do primeiro consolador. E aqui no grego isso é muito específico. No português eu falo outro, pode ser outro, qualquer coisa. Mas no grego não. Se eu falasse assim, outro, usando heteros, se a palavra lá fosse heteros, você saberia que não era um outro, outra pessoa. Podia ser outra qualquer coisa, mas não teria a mesma essência do primeiro, desse consolador que Jesus está falando. Então, assim, nós temos na Bíblia muitas evidências, não é? Não só da personalidade do Espírito Santo, mas também da divindade do Espírito Santo. Né? Davi, num dos Salmos, ele diz, o Espírito do Senhor me fez. Né? Então, nós temos ali o Espírito Santo aparecendo como sendo também criador. Não é? Então, nós temos evidências, assim como temos evidências. Tem alguns que não aceitam também a divindade de Cristo, né? Mas nós temos na palavra tanto evidência da divindade de Jesus, como evidência da divindade do Espírito Santo. Porque agora devemos lembrar que talvez o Espírito Santo não seja tão exaltado nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, exatamente porque a função do Espírito Santo ao vir à Terra é glorificar a Cristo. Né? Então, essa é a missão do Espírito Santo, exaltar a obra de Cristo. A irmã Sara falou aí, né? Ele vem para exaltar o que Jesus fez, tá certo? Ele vem para glorificar a Jesus Cristo. Por isso que o Espírito Santo não aparece, talvez como alguns gostariam que ele aparecesse, né? Mas o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo e nos levar a compreender a obra que Cristo fez em nosso favor e aplicar, né, a nossa vida o sacrifício de Jesus. Então, sem o Espírito Santo, como disse muito bem a irmã Sara, sem o Espírito Santo, a obra de Cristo não teria efeito na nossa vida, porque é o Espírito Santo quem aplica, não é, a obra do sacrifício de Jesus à vida do pecador. É ele quem opera a conversão. É o Espírito Santo quem transforma o coração. É o Espírito Santo que nos leva a compreender o sacrifício de Jesus. É o Espírito Santo que nos leva a aceitar Jesus Cristo. É o Espírito Santo que transforma a nossa natureza. Não é? Então, ele que nos convence do pecado, ele nos convence da justiça de Cristo como sendo aquilo que pode nos salvar e de que vamos prestar conta do juízo muito em breve. Não é? Então, sem o Espírito Santo, realmente, nós estaríamos perdidos, estaríamos tão perdidos como sem Cristo. Né? Aliás, nós precisamos da divindade, né? Porque eles não se separam, eles estão juntos na obra de salvação. Nós precisamos do Pai, precisamos do Filho e precisamos do Espírito. Cada um tem a sua função dentro do plano da salvação. Não é? Então, nós temos ali, no Velho Testamento, uma atuação mais acentuada do Pai, embora nós saibamos que Jesus também participou, que aparece várias vezes, cada teofania daquela, cada manifestação da divindade aparecendo e se tornando ser humano, né? Assumindo forma humana, é Jesus quem está ali. O apóstolo Paulo diz claramente que a rocha da qual beberam os israelitas no deserto era Cristo. Cristo esteve com eles andando ali na nuvem, na coluna de fogo. Jesus estava presente com eles ali, com o povo de Israel no deserto. O Espírito Santo se manifesta várias vezes no Velho Testamento. Ele enchia os profetas de sabedoria, ele enchia sanção de poder para vencer os inimigos. Né? Ele usou fez Saul profetizar. E assim você tem a manifestação maravilhosa do Espírito em todo o Velho Testamento.
mas ali a figura que mais aparece é a figura do Pai. Já nos evangelhos, você tem Jesus aparecendo. Jesus, ele vem, ele encarna, se torna um de nós, ele cumpre a sua missão, ele vive como ser humano, ele sofre, ele morre a morte vicária, a morte substitutiva, ele assume nosso lugar na cruz do Calvário, ele ressuscita e volta para o céu. Mas depois que ele volta para o céu, entra então em ação o Espírito Santo. E você tem aqui no livro de Atos, nas epístolas, a ação poderosa do Espírito Santo, convencendo pessoas, convertendo corações, levando milhares e milhares de pessoas a aceitarem a Cristo, conduzindo a igreja. Você vê claramente no livro de Atos, não é? O Espírito Santo conduzindo a igreja na escolha do substituto, não é? para Judas, na escolha dos diáconos, na direção que a igreja deveria tomar, onde a igreja deveria pregar, em que lugares, como estabelecer as coisas, quais os critérios que deveriam ser adotados. Você vê a ação do Espírito Santo, ao ponto que a maioria dos teólogos concorda que o livro de Atos poderia muito bem ser não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Então, nós temos, assim, a divindade trabalhando conjunta, né? Eles não se separam, tá certo? E, através do Espírito Santo, Jesus disse que a divindade viria a nós e faria em nós morar. Não há por que questionarmos essas coisas. As pessoas podem criando problema, procurando dificuldade para as coisas, quando não tem necessidade. Precisamos totalmente nos submeter à nossa vida e ouvir a voz de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. É o que diz a palavra de Deus lá no livro do Apocalipse, não é? Que possamos ouvir sempre a voz do Espírito Santo. Ok, pastor Robson, esclarecido a dúvida, quem tinha, eu, claro, acredito que aqui não tem ninguém com essa dúvida, mas todo conhecimento ele é bem-vindo, porque você pode, com certeza, usado pelo Espírito Santo, ajudar pessoas a acreditarem nesse Deus que está hoje agindo no nosso meio, atuando de forma incrível. Interessante, pastor, uma coisa que o senhor falou aí, e a gente às vezes não para pensar. O Espírito Santo, ele está atuando aqui conosco, mas ele age em todo o universo, pastor. Né? Isso são milhões e milhões de galáxias. Ele não está reservado exclusivamente para o planeta Terra. Claro que ele tem uma função aqui muito, muito bem definida, ele é Deus, ele é uma pessoa, mas ele não é apenas exclusividade de nós aqui, habitantes desse planeta pecaminoso. Ele está em todo o universo, onipresente como Pai, onipresente como Filho, onisciente como Pai, onisciente como Filho. E ele é a pessoa que o Senhor escolheu para nos auxiliar até que ele venha para nos buscar. E aí, agora para fechar, pastor Robson, não tem... A serva do Senhor, Ellen White, disse que sobre a questão do Espírito Santo, o silêncio vale ouro, não é? Eu não me lembro aqui qual é o livro, pastor. Sobre a natureza do Espírito Santo, né? Ela fala sobre isso. O silêncio vale ouro. Então, não se detenha em tentar explicar ou defender a pessoa do Espírito Santo. Alguém que tem um coração endurecido, você pode usar textos, mostrar... Mas, olha, só quem pode convencê-lo de que realmente ele é Deus é o próprio Espírito Santo. Enquanto a pessoa se manter ali resistente, ele não pode fazer nada. Né? Mas louvado seja Deus, pastor Robson. E aqui a gente faz um questionamento, pastor Robson. Não é nem um questionamento, é só mesmo para a gente... essa questão do silêncio vale ouro. Se ele realmente não fosse Deus, será que o Pai enviaria uma força que não faria tanto sentido? Eu acho que não, pastor. Como o senhor deixou bem claro aqui, usou os dois verbos aí no grego, né, que eu nem me lembro mais o que foi, está gravado aqui, as duas palavras, né? Se não me falha a memória, mas é bom, eu vou depois dar uma conferida para confirmar, mas eu acho que era halos e heteros, significam coisas diferentes. É outro, todas as duas são traduzidas como outro, mas um significa outro da mesma essência e o outro não, outro, mas que é diferente. Entendeu? Exatamente. Ele é Deus. E essa questão do pecado contra o Espírito Santo, pastor, eu não tenho dúvida, pastor. Não há como. Como é que você vai pecar contra alguma coisa? Como é que você vai... A blasfêmia contra Deus, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, não tem como ser algo. Tem que ser uma pessoa.
esse texto é mais claro ainda. Pastor Robson, muito obrigado mais uma vez pela explanação, pelo esclarecimento. Espero que todos nós aqui que ouvimos possamos, pelo mesmo Espírito, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida, levar esse conhecimento às pessoas, né? Ajudá-las a se fortalecer e a se apegar a esse Deus maravilhoso que é o Espírito Santo. Agora, pastor, lá no céu, na nova terra, só para a gente fechar aqui, eu vou ver o Senhor Jesus Cristo como ele é hoje. A serva do Senhor disse que ele será 100% homem, 100% Deus. Dos três, ele é o único que vai permanecer como ele é hoje. Ele é Deus, homem, e é Deus eternamente. Nós vamos ver o Pai, nós vamos ver o Espírito Santo. Jesus falou com os discípulos, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. Não é? Então, são três pessoas. Nós vamos ver os três, pastor? Tem alguma Boa ideia? Pergunta. Boa pergunta. Eu quero estar lá para saber. Eu também, pastor. Eu também. Veja, existem alguns aspectos Aliás, Paulo diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vamos deixar para lá, né? Não vamos tirar as expectativas, não. Vamos esperar chegar lá. O nosso esforço aqui, irmãos, é para permanecer em Cristo, a fim de que estejamos lá. Né? Se permanecermos em Jesus, um dia nós vamos saber. E outra coisa, não vamos ficar procurando exigir muita coisa, não, né? Você está preocupado se vai ver quem você vai ver lá. Eu quero estar lá, Mário. Eu quero estar lá, exatamente, pastor, exatamente. Aqui a irmã Natália botou, vai ser uma surpresa mesmo. Exato. O mais importante, como o pastor Robson disse, é eu e você estarmos lá, irmãos. Exatamente. Como vai ser, de que jeito, onde, isso não importa, irmão. Estar com Jesus é o que nos basta. E eu pergunto, pastor, para a gente fechar aqui, você, querido irmão, que nos ouve agora aqui e que vai nos ouvir no futuro muito próximo, você quer estar lá também? Eu quero estar lá, viu? Vamos juntos, pela graça de Deus, o Espírito Santo vai nos conduzir lá através do seu poder, do seu agir, convencendo, nos transformando, e o Senhor Jesus, nós vamos poder abraçá-lo pessoalmente. Ele está entre nós, pastor. O Espírito Santo está entre nós. Amém. Ô, Mário, veja, não vamos ficar quebrando a nossa cabeça com coisas que não são aspectos de salvação, né? Ficar questionando coisas que não vai dar em que você, esse negócio de ficar especulando, procurando descobrir se é isso. Não, ouça o que a palavra diz e obedeça a palavra, né? Siga a vontade de Deus, não fica procurando complicação para a tua vida, não. Né? Tem gente que fica procurando complicação para a vida, não. As coisas de Deus são simples, irmão. Não quer confundir, não. Aquilo que Deus revelou é para nós. O que Deus não revelou, irmão, deixa nas mãos dele. Entendeu? Creia pela fé. Por isso que precisamos de fé, irmão. Porque tem coisa que a gente não entende mesmo, não. Tem muita coisa na Escritura que você lê. Tem vezes quando estou lendo aquele, eu não entendo isso aqui, não. Eu não entendo. Mas eu confio em ti, creio. Né? Vamos parar de estar criando problema, né, pastor Robson? Exato. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos cantar um hino de louvor ao nosso Pai nesse momento. Amém. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar,
está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Que essa seja a nossa oração diariamente, queridos. Sermos habitados, estarmos cheios do seu poder, cheios da sua presença, vivendo para ele, por ele, para a glória dele. E como disse o nosso querido pastor Robson, não fique criando problema não, queridos. Não fique inventando história. A roda já está pronta, né, pastor Robson? Se vai ser pessoal, se você vai ver. Não, evite isso. O mais importante é estarmos cheios dele, guiados por ele, preparados por eles para encontrar Jesus quando ele voltar. Pastor Robson, mais uma vez, a nossa gratidão, muito obrigado por ter nos trazido mais um esclarecimento sobre esse tema, que já foi debatido aqui em outras oportunidades, mas é sempre bom a gente estar lembrando para que não sejamos enganados por esses ventos de doutrina. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus sempre vai agir por cada um de nós. Pastor Robson, nos apresente a Deus, nos dê aí a bênção que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Seu áudio está fechado. Ok, vamos orar. Lembrando, Mário, que nessa terça-feira não temos madrugadas com Deus, né? Nós temos a vigília a partir das 2h30 da manhã, dependendo do orador. Né? Então, só voltamos aí a ter a madrugada com Deus na próxima quarta-feira. Né? Quarta-feira, exatamente. A vigília amanhã é 2h30 da manhã, viu? Então, vamos orar, não é? Mais uma vez, somos gratos a Ti, Senhor, pela madrugada, pelo encontro da madrugada.
Te agradecemos pelo Espírito Santo, que o Senhor enviou para ser o nosso outro consolador. Aquele que veio para dar continuidade a esta obra que Jesus começou em nosso coração. A aplicar os benefícios do sacrifício de Cristo à nossa vida. Que possamos entender a dependência que temos do Teu Espírito. Que nos submetamos à sua direção. Porque é o Espírito quem convence o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem nos guia a toda a verdade. É o Espírito quem transforma o nosso coração, quem muda o nosso caráter, a nossa natureza. É o Espírito quem nos prepara para sermos cidadãos dos céus. É o Espírito que traz a presença do Pai e a presença do Filho à nossa vida. Portanto, que estejamos abertos à ação poderosa do Espírito Santo. E como diz o apóstolo Paulo lá no livro de Efésios, que possamos ser cheios deste Espírito, para também testemunhar do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia para as pessoas que nos cercam. A tua palavra nos diz lá no livro de Atos, o Senhor Jesus disse que nós receberíamos o poder do alto, ao vir habitar em nós, ao descer sobre nós, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja em nosso coração, conduzindo a nossa vida, para que possamos testemunhar de Jesus, tanto em nossa casa, na nossa família, para os nossos vizinhos, em nossa comunidade e até os confins da terra. Usa-nos, portanto, como teus instrumentos, ó Espírito Santo, e abençoa o nosso dia, conduzindo a nossa vida em harmonia com a tua vontade. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigadão, pastor Robson, mais uma vez, que nosso Deus continue te usando poderosamente, pastor. Amém. Por onde o Senhor passar, que o Senhor leve conhecimento, esperança, leve Jesus para as pessoas, pastor. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, uma boa semana, e amanhã nós temos a nossa vigília, 2h30 da manhã, vigília do MASC. Estaremos lá em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, um ótimo dia. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.